Meus amigos queridos, uma boa tarde a todos, que alegria, enquanto a gente ainda está podendo se reencontrar, vamos aproveitar e ter fé em Jesus de que assim poderemos permanecer, né? Então, seguindo todas aí as orientações de segurança, vamos falar hoje dos temas relacionados a nossa vivência no planeta Terra, a nossa Terra como a nossa grande mãe, que nos fornece tudo aquilo que é necessário para nós, e também da misericórdia de Deus, nos ofertando tudo o que nós precisamos. Então, como foi antecipado pela nossa querida Liliana para vocês, o Livro dos Espíritos traz a questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? E a resposta é sim. Se não encontra, é porque não compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Então, pessoal, aqui no Livro dos Espíritos, o ensinamento é claro demais para nós, né? A gente fala, existe tanta miséria no mundo. Sim. Existe tantos esfomeados, desabrigados, sem teto, pessoas desassistidas na humanidade. Sim. E muitos, apenas olhando o aspecto material, falam assim: ah, mas o problema da Terra é a superpopulação. Tem muita gente no planeta Terra. E às vezes essas pessoas, lançando mão desse pensamento, olhando só do ponto de vista da matéria, muitas vezes acha que certas medidas, como por exemplo o aborto, seria uma solução, porque então evitaria-se de que as crianças nascessem e de que nós tivéssemos uma superpopulação. A humanidade é bem tola na sua infância espiritual e na sua incapacidade de enxergar além, Como se o problema do nosso planeta fosse os milhões de famintos que vivem muitas vezes com uma condição miserável. Então muitos dizem assim: ah, mas olha aquele povo na África, lá nascendo criança naquela pobreza, isso tem que acabar. Ou dizem: olha esse povo nordestino, esse povo pobre, tem um monte de filho, onde já se viu uma coisa dessa? Longe de nós estarmos aqui querendo dizer que a maternidade e a paternidade irresponsáveis são corretas, não são. Era necessário, seria necessário, que todas as pessoas tivessem o devido esclarecimento, fossem devidamente educadas, orientadas, para ter o cuidado, a poder fazer o seu planejamento familiar, como deve ser, E que todas as pessoas realmente tivessem, além da instrução, também o bom senso. É claro que sim. Ninguém está estimulando, que as pessoas saiam irresponsavelmente sem cuidar aí de ter uma família. Mas, meus amigos, tirando esse extremo, também não vamos para o outro extremo. O Pai Criador, ele não está dormindo um sono profundo, como muitos acham. E as pessoas que nascem na Terra, elas têm um porquê e um para quê. Nenhum de nós caiu aqui de paraquedas, não. E acontece que o problema da Terra é mesmo a superpopulação? São os miseráveis que vivem com menos de $1 por dia? Ou são os excessos cometidos de maneira até mesmo criminosa no mundo inteiro? Então os Espíritos dizem claro aqui, a Terra é mãe generosa, ela fornece o necessário a todos, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Então quando eu falo assim, eu mesma falo de mim, como muitos de nós aqui
né? Porque a gente acha que a gente precisa de sempre mais. Então, às vezes, quando nós reclamamos contra a providência divina, será que estamos reclamando do necessário? Ou será que estamos reclamando do supérfluo que nós desejaríamos ter? Eu me lembro uma vez de uma pessoa conhecida que um dia reclamou para mim da quantidade de imposto, IPTU, né? Aquele imposto que a gente paga por propriedade, a quantidade de imposto que tinha para pagar, e a pessoa se lamentava profundamente. Ai, meu Deus, eu tenho 8 IPTUs para pagar, sabe quanto que vai me custar isso? E eu pensava comigo, ah, coitada, troque de lugar com o favelado que não tem nenhum IPTU para pagar, né? A pessoa que mora embaixo da ponte, esse não tem nenhum IPTU, tinha 8, a pobre criatura, 8 IPTUs, o que significa que tinha 8 propriedades, 8 casas, né? Então, esse é um exemplo de como nós reclamamos, de como nós agimos na vida, né? Muitas vezes cobrando do planeta e cobrando de Deus que a gente tenha esses excessos, né? Que a gente tenha cada vez mais, casas cada vez maiores, luxos cada vez maiores, carros cada vez mais potentes, mais velozes, mais consumidores de combustível, roupas cada vez mais, porque, né, eu tenho que ter aquela roupa, mais aquele, mais o sapato, mais a bolsa, mais o brinco, mais... E a gente quer. E aqui também não vai nenhuma crítica às coisas que são adquiridas com trabalho, porque existe sim um gosto que as pessoas têm, porque também se não fossem os pequenos gostos da vida, né? Se não fosse o prazer de poder, às vezes, ter uma casa mais bem arrumadinha, um carrinho mais bom que não guice, que seja um carro mais novo, ou se vestir com mais aprumo, a gente também não teria estímulo para trabalhar. É normal isso. Não vamos ter ilusão também de que a humanidade vai poder voltar a viver dentro das cavernas, se vestir com folha de bananeira, que isso não vai mais acontecer, né? É parte de nós. Gostar do belo, do bom, do progresso é parte de nós. E a espiritualidade sabe disso. E Deus tanto sabe que Ele encheu esse planeta Terra, que apesar de ser um planeta de provas e expiações de espíritos endividados, esse planeta está cheio de coisas lindas, cheio de maravilhas, cheio de benesses. Então Deus sabe que nós temos esse desejo do bom, do belo. O problema é o egoísmo exorbitante, o orgulho afrontoso, que é aquela coisa excessiva, né? Que é aquela coisa desmedida que nós vemos das pessoas que por puro luxo, às vezes pagam no preço de uma bebida alcoólica para tomar numa boate no final de semana, né? Ou de uma roupa que veste para ir num evento elegante, o que seria para sustentar várias famílias por um mês, né? Então é desses excessos que nós estamos falando. Então realmente, quando, como os espíritos dizem aqui para nós, né, tanto recurso da terra é gasto em fantasias, eles falam bem isso, gasto em fantasias, quimeras, sonhos, coisas vãs, a gente se lamenta por aquele que não tem o mínimo, né? Então nós vemos contas bancárias de gente poderosa recheada de dinheiro que eles não vão conseguir gastar numa vida e não vão levar para outra encarnação, muito embora parece que pensam que vão. Nós vemos um outro tanto de pessoas na miséria absoluta, tendo sido roubada e explorada por aqueles que estão enchendo seus bolsos. Então aí a gente estranha, não há de se estranhar. A terra é mãe generosa e Deus dá sempre os meios. E mesmo nessa circunstância, porque o Pai Criador é tão maravilhoso, que Ele sabe que nós somos assim. Ele sabe que nós somos assim, desregrados, né? Descompromissados, egoístas e orgulhosos. Mas ainda assim, mesmo diante disso,
Ninguém vem à terra sem receber de Deus o cuidado, o consolo. Se alguém não pode trabalhar porque tem uma doença, uma deficiência, observem que a misericórdia divina sempre coloca ao lado dessa pessoa um coração cheio de amor. Uma mãe, um pai, um irmão, alguém que com certeza está apto a ajudar essa pessoa. Se muitas vezes a gente passa os nossos apertos e não conseguimos ver um caminho, é porque muitas vezes, meus irmãos, nos falta a fé necessária para enxergar. Porque nós somos assim. A gente diz que quer a solução, mas será que queremos mesmo? Quando Jesus tinha muita piedade das pessoas pobres que seguiam ele, né? Quando ele esteve aqui na terra, Jesus era sempre seguido daquela multidão de estropiados. Era gente faminta, era gente doente, era gente cego, surdo, coxo, leproso, tinha de tudo, né? E Jesus um dia era aquele povo atrás dele, e ele se enchia de ternura e de misericórdia, e quando alguém pedia ajuda, ele dizia para a pessoa: o que queres que eu faça? Então um cego vinha e dizia: cura-me, mestre. E ele dizia: o que queres que eu faça por você? E alguém poderia dizer: meu Deus do céu, né? O homem era cego, estava pedindo cura, o que ele acha que era? Era para curar a visão. Mas muito nos enganamos se é tão simples assim. Jesus perguntava, porque muitos de nós, meus amigos, dizemos que queremos ver, mas não queremos ver a verdade, né? Dizemos que queremos ouvir, mas não queremos ouvir a realidade. Então, às vezes, a gente se engana também, né? A gente não quer largar dos nossos vícios, das nossas tentações. Então, quando Jesus diz assim: o que queres que eu faça? Ele está justamente provocando aquele espírito, dizendo: você quer mesmo sair da condição que você está? De vítima da sua vida? Você quer mesmo que eu abra os olhos da vida verdadeira para você? E aí se a pessoa dizia: eu quero, ela era curada. E ele dizia: tua fé te curou. Ou seja, a sua certeza, a sua confiança, a sua clareza de que você quer mesmo melhorar na vida, você quer mesmo encontrar com a verdade, com aquilo que é real, você quer que o seu coração se encha da alegria de Deus, aí a gente melhora. Então até hoje, ele está perguntando para a gente: o que queres que eu faça por você? E a gente tem que perguntar o que a gente quer. É como quando a gente quer ser livre, por exemplo, de um vício, de um arrastamento, né? A gente quer mesmo ser? O Chico Xavier dizia assim que os desejos, né, os arrastamentos, os vícios, é um cachorro que corre atrás da gente, a gente foge dele louco para ele nos pegar, né? Então é como quando eu digo assim: ai, queria tanto emagrecer, aí diz algo assim para mim: então para de comer. Aí eu tenho vontade de dizer para a pessoa: mas eu falei que eu quero emagrecer, não falei que eu quero parar de comer. A pessoa não entendeu o que eu disse, né? É aquela piadinha, né? Queria emagrecer, então para de comer, mas não quero parar de comer, quero emagrecer só. Parar de comer eu não quero. Então esse é o ponto. A gente não tem essa clareza, né, de realmente ser firme naquilo. E aí a gente se queixa de não obter. E assim no mundo todo. Muitas vezes as pessoas estão passando duras provações. Alguns são com certeza muito esforçados, heróis, guerreiros. Quantas mãezinhas levantam de madrugada, vai para o trabalho, trabalha um dia inteiro, volta para a noite tarde em casa, ainda cuida, lava uma roupa, cuida de um filho, vê uma lição do dever da criança. Quantos existem por aí? Com dignidade levam a sua vida. A gente escuta muitas histórias
histórias, não escuta? Né? Filho formado por mãe que foi lavadeira a vida inteira. A gente não ouve, né? Pais cortadores de cana, o filho virou doutor. Por quê? Porque tem gente, tem muita gente batalhadora no mundo, sim. Mas tem muita gente, e às vezes, muitas vezes eu também me incluo, que sabe mais reclamar do que ver aonde pode fazer mais. E não só na aquisição do pão de cada dia, do dinheiro, mas em tudo na vida, né? Em tudo. E é justamente a partir desse assunto do Livro dos Espíritos que a gente vai ver hoje o Evangelho também, porque o Evangelho vai tratar justamente disso, né? Naquele ajuda-te e o céu te ajudará. Então, diz assim o Evangelho: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede o pão? Ou se lhe pede o peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo mau como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Então esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Meus irmãos queridos, que coisa linda e ao mesmo tempo às vezes tão difícil de entender. Pede e a porta se abrirá. Roga a Deus e Ele vai te dar a resposta. E quantas vezes o nosso coração está aqui sangrando nessa hora? A pessoa está aqui com o coração partido, dizendo: será possível, meu Deus, que eu não estou sabendo pedir? Eu estou aqui nesse sofrimento tão grande na minha vida. E Deus, já rezei 1000 vezes. Vou lá no centro toda semana, vou na igreja toda semana, rezo, oro e peço. E não vejo a solução do meu problema. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos convida a ampliar a nossa visão e entender um pouquinho mais do que vem a ser o pede e lhe será dado, ajuda-te e o céu te ajudará. Então vamos começar primeiro com o ajuda-te e o céu te ajudará. Vem a ser isso que nós estávamos falando até agora. O Pai Criador nos criou a todos simples e ignorantes. Até nós conversávamos aqui antes, né? Minha irmã Liliana, com os seus apontamentos excelentes, muita coisa eu já, peguei para a gente comentar juntos aqui com vocês. Então, meus amores, a gente vê que na criação de Deus não existe privilégio para ninguém. Então é dessa maneira que Deus não ama a Jesus mais do que Ele ama a Valéria, a Santa, a Liliana, o Joaquim, a Maria, o Pedro. Jesus não ama, Deus não ama mais a Jesus do que a nós. Mas também Jesus não ama mais a mim do que aquele bandido inescrupuloso que fez aquela coisa horrível que eu vi outro dia na televisão lá. Ou aquele político corrupto, odioso. Ou aquele torturador. Mas também Deus não ama mais a gente do que Ele ama aos animais, às plantas, aos vermes da terra. Não. Deus ama toda a sua criação igualmente. Então, por que Jesus mora nos mundos felizes? Porque Ele está lá num mundo de espíritos puros, onde a felicidade reina o tempo inteiro, e eu estou aqui nesse perrengue do planeta Terra. Por quê? Porque nós somos criados todos bem simples e ignorantes. E a todos nós é dado a oportunidade do crescimento. Deus é tão bom que Ele quer fazer de nós seres próximos a Ele,
perfeitos, quase como Ele. Porque somos criaturas, Ele é Criador. Nunca seremos como Criador. Mas podemos ser seres tão perfeitos quanto é possível uma criatura ser perfeita. Um Cristo, um Espírito capaz de que com Ele criar mundos, como fez Jesus aqui com a terra. Porque Jesus é um Cristo, é um Espírito que atingiu o mais alto grau de elevação, e Jesus, quando o sistema solar foi criado, Deus convidou Jesus para fazer a Terra, para moldar esse planeta, e assim Ele o fez. E cada animal, cada planta e cada humano que aqui veio evoluir, o próprio Cristo é a face de Deus para nós. Um dia, todos nós estaremos nessa condição. Quanto tempo? Não sei, muito tempo. Jesus já era um Cristo quando a Terra foi formada. Dizem os cientistas, 4,5 bilhões de anos atrás. Mas Jesus foi um espírito simples e ignorante também? Sim. Ele evoluiu num planeta primitivo, depois de provas e expiações igual esse? Sim, sim. Os mundos onde Jesus evoluiu são estrelas que já foram destruídas, nem existem mais. Há muito tempo. Mas sim, e por isso Jesus é o guia. Ele fez o percurso, Ele fez o caminho. Esse caminho que nós estamos fazendo, sabe? Ele trilhou. Então Ele veio para nos mostrar como fazê-lo de um jeito mais rápido e melhor. Ele veio nos mostrar isso. Então é nesse sentido que o Pai Criador quer isso de nós. Ele quer que a gente evolua pelos próprios méritos. Ele quer que a gente cresça e apareça. Então, as lutas da vida, meus irmãos, elas são ferramentas de aprendizado, elas são degraus de evolução para nós. Muitas vezes, quando a gente pede para Deus tirar uma situação difícil da gente, é a mesma coisa que se a gente chegasse para o professor do nosso filho e pedisse para o professor que o nosso filho não fizesse as provas. Viu, professor? Meu filho vai vir na escola, por incrível que pareça, tem pais que têm essa ideia mesmo. É incrível, mas é verdade. Mas os pais sensatos não, né? Nenhum pai ou mãe sensata vai chegar na escola e falar, olha, eu vou colocar meu filho nessa escola, mas eu não quero que ele faça lição de casa nem prova. Não, eu quero que meu filho venha nessa escola e passe direto. Que pai e mãe sensatos vão pedir uma coisa dessa? Jamais. Por quê? Porque se o menino não tiver que fazer prova, não tiver que fazer lição de casa, o menino não estuda. E se ele não estudar, ele não aprende. Que graça tem, né? A escola dá um diploma para uma criança que não frequentou, não estudou, não fez prova, não tirou nota, não fez lição. Então pedir isso é pedir para que nada seja aprendido, pedir que a evolução não aconteça. Às vezes, meus irmãos, quando nós pedimos que Deus tire um sofrimento da nossa vida, nós estamos pedindo isso. Pedindo que Ele tire de nós o recurso que nos fará progredir. O problema é que a gente não tem a visão ampla de Deus. O problema é que nós não nos lembramos do nosso passado em muitas vidas. É um problema, mas também é bênção de Deus, porque se a gente também se lembrasse de tudo, seríamos esmagados pelas nossas culpas. Deus ajuda que a gente não se lembre, mas Ele pede que a gente tenha fé na sabedoria dEle. É também porque nós não entendemos o quanto aquela luta de agora vai fazer a gente ser melhor no futuro. Eu pergunto para vocês, meus amigos e amigas aqui, né, na nossa reunião de segunda-feira, a gente é mais maduro. Às vezes tem um jovem ou outro, mas a maioria de nós somos crianças acima dos, cinquentinha, me desculpe os que não são, mas a maioria é. Então todos nós aqui já passamos por muita coisa. Pensa bem lá dentro do seu coração, quanta coisa que você passou na vida que hoje você fala, aquele tempo foi difícil, mas graças a Deus eu vivi aquilo, porque olha, aquela dificuldade me fez ter isso que eu tenho hoje.
Aquela luta que foi, hoje eu consegui minha casa. Aquela luta que foi, eu consegui um emprego, eu consegui esse diploma. Aquela luta que foi, e hoje eu sei isso. Quantas coisas, irmãos, quantas? Então, se essas lutas tivessem sido tiradas das nossas vidas, o que seria de nós hoje? O que seria de vocês e de mim, não fossem todas as barreiras que nós enfrentamos? Será que a gente seria as pessoas que nós somos? É só a gente olhar para essa geração ultra mimada que nós temos hoje em dia. Nós temos uma geração ultra mimada. Crianças e adolescentes que os pais querem tirar todos os obstáculos. Aí o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha que dá um fora, a criança de 14, 15 anos pensa em suicídio. É ou não é assim? Né? Nós temos visto adolescentes tentar o suicídio. Às vezes por causa do quê? Um fim de um namoro, de adolescência. Né? Às vezes uma separação entre os pais. Muitas vezes a criança despenca, tem que tomar até medicação de depressão. E por que isso? Porque ao longo daquela criação, esse espírito foi sendo fragilizado pelo excesso de mimos. Tirou todos os obstáculos. É claro que a gente não vai oferecer obstáculo de graça para os nossos filhos, né? Eu podendo dar um sapato para o meu filho e falar, não, você vai andar descalço, vai cortar o pé na pedra, não vai pôr sapato. Eu podendo dar, não vou fazer isso. Obviamente que não, né? Mas a gente dá o melhor que pode, mas a gente não pode ter dó das lutas, porque a luta fortalece. A gente não vai na academia, quer dizer, né? Quando a gente não foge da academia. Não é meu caso, que eu vou muito. Brincadeira, não vou não. Mas deveria ir. Mas a gente não vai na academia puxar ferro, malhar, fazer força para fortalecer o músculo. O espírito também precisa. Porém, meus irmãos, essa busca, essa luta, o esforço humano, a ciência humana com os seus muitos degraus de aprendizado, né? Todo o esforço dos cientistas, nos laboratórios, dos técnicos, das inovações tecnológicas, tudo isso é graça de Deus. A graça de Deus não está restrita aos templos, aos centros espíritas, às igrejas, não. As oficinas, os laboratórios estão repletos da luz do Cristo. Os químicos, os farmacêuticos, os médicos, os engenheiros, os advogados, todas essas pessoas nos seus âmbitos de trabalho, elas são apóstolos do Cristo, lutando para uma humanidade melhor. Não há diferença entre o templo e a oficina, já dizia Emmanuel. Então a nossa labuta de ser um ser humano melhor, ela está em todo momento, no nosso dia a dia, na nossa luta como mãe, dona de casa, naquela roupa bem lavada, naquela comida bem feita, naquela casa limpa, nos filhos bem educados. Tudo isso é luta, é esforço, é crescimento, porque a construção do reino de Deus é em mim, é em você. Nós estamos sendo moldados, nós, para que o mundo melhore, porque a obra do Cristo é cada um de nós. A obra do Cristo não é fora, não é no mundo, a obra do Cristo é dentro de mim. Então, buscar e acharei pede isso para nós. O esforço. Então, se eu tenho oportunidade de fazer um curso, eu faça. Se eu tenho oportunidade de movimentar um novo negócio, empreender um negócio para melhorar minha renda, melhorar a vida da minha família, eu faça. Se eu tenho oportunidade de procurar um novo emprego para melhorar de vida, eu faça isso. E aí Deus vai me ajudar pelo meu esforço. E aí eu peço para Ele. O que me falta? O que me falta? Às vezes me falta coragem, às vezes me falta vontade, o ânimo, às vezes me falta a fé. Me falta, porque eu não sou perfeito, porque nenhum de nós aqui é, mas Deus também sabe disso. E Ele
muito embora não nos dê pronto para que nós possamos aprender a fazer, mas Ele nunca deixa a gente fazer sozinho, nunca. Então, às vezes a gente não sabe pedir, às vezes a gente não sabe orar. Ah, mas eu oro há tanto tempo, eu oro tanto para Deus livrar a mim, a minha família daquela situação. Eu oro tanto para Ele livrar a gente, Ele não livra, a situação está lá. Mas será que essa é a prece que eu tenho que fazer? Ou será que a prece que eu tenho que fazer é: meu Deus, foi da Tua vontade que essa situação se estabelecesse. Eu não entendo porque eu preciso, mas o Senhor entende. Me dá força, Senhor. Me ajuda a ter confiança no Teu amor. Me falta fé, Pai, eu não entendo os Seus caminhos. Eu sou ignorante, eu vejo pequeno, eu vejo só um pedacinho, o Senhor vê tudo. Me ensina, me faz compreender, Pai. Me faz ter fé, aumenta a minha coragem. Aumenta a minha capacidade de perdoar. Pai, eu não estou tolerando aquela pessoa na minha vida, meu Deus. Eu estou em ponto de agarrar a criatura pelo pescoço. Não deixa, meu Deus. Me dá a capacidade de perdoar essa pessoa. Me falta, mas a Ti nada falta. Então me ajuda, eu quero perdoar. Eu quero compreender. Eu quero aceitar. Eu quero ter fé, meu Deus. Me ensina, me mostra o caminho, me dá força. Se possível, troca as minhas lágrimas por suor, meu Deus. Que tudo que eu choraria por causa dos muitos erros que eu cometi no meu passado, que eu possa, ao invés de chorar, que eu possa fazer em trabalho. Então troca minhas lágrimas por suor, me dá força para Te servir, do jeito que for. Trabalhar, fazer o meu melhor em todos os campos da vida, melhorar meu padrão de pensamento, ser mais otimista, e assim eu poderei chorar menos se o Senhor permitir. Mas o que eu quero é que eu venha passar. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está passando comigo, porque Deus, meus irmãos, Deus mora dentro da gente. Como diz Alta de Souza, Deus reside na mais alta das capelas. Qual é a mais alta das capelas? O seu coração. Tão pouco visitada essa capela. Tão pouco nós vamos lá no fundo do nosso coração, muitas vezes. E quando a provação for tão grande, que até orar a gente não consegue, pelo menos digamos a Deus: Pai, eu estou aqui, estou sem condições de orar, mas eu estou aqui, me veja. E assim a gente vai criando com o nosso Pai o vínculo perfeito. Porque o relacionamento mais importante da nossa vida, meus irmãos, é o relacionamento com Deus. Ele está pronto. Nós é que muitas vezes não estamos. Muitas vezes quando a gente diz adorar a Deus acima de todas as coisas, a gente pensa: nossa, né? Que Deus vaidoso, Ele quer que eu adore Ele acima de todas as coisas. Nós não entendemos o que isso significa. Adorar a Deus é entender que Ele mora dentro de mim, e nunca deixou de estar e nunca vai deixar. E com essa certeza, com essa confiança, acordar todas as manhãs, renovar a alegria, olhar para o céu, olhar para o sol, para a chuva, perceber como Deus está presente até mesmo para uma erva do campo, que na hora certa ela vai receber a chuvinha para germinar. Que Ele está presente até mesmo para o vermezinho embaixo da terra, que vai ter o esterquinho para ele comer. Ele está presente para mim, dentro de mim. Renovar a confiança. Isso é o verdadeiro pedir e obtereis, porque não vai faltar a força. Nós temos visto, meus irmãos, pessoas que são exemplo de luz no mundo.
Vamos pegar o nosso querido Chico Xavier, vamos pegar o nosso querido Bezerra de Menezes. Eu perguntava para a Liliana, quantos filhos mesmo Bezerra de Menezes enterrou? Dos 9 que ele teve, 5 filhos ele enterrou, com todo tipo de idade, já adulto formado, com 9 anos, até bebezinho com 2 anos de idade ele enterrou. No dia em que ele enterrou a filha dele, que ele adorava, de 9 anos, de manhã à noite, ele estava no centro espírita presidindo uma reunião. Chico Xavier ficou órfão aos 4 anos de idade. Foi para a mão de uma madrinha, coitada, na época, muito comprometida, batia no menino. Tudo que sofreram, mas esses espíritos, meus irmãos, eles não eram de cristal, eles eram feitos de diamante, porque os espíritos de luz, eles são fortes como diamante. Nós também vamos ser, mas depende de nós também querer ser forte. Para alguém que é forte, como um Bezerra de Menezes, enterrar 9 filhos e continuar sorrindo, e continuar ajudando, e continuar levando luz no mundo é possível. Para alguém que é frágil, quebrar uma unha é motivo de desespero. Não é? É motivo de depressão. Então tenhamos força. Se nos bate a porta a depressão, a tristeza, tenhamos força de pedir ajuda. Para um médico, para a medicação do mundo, porque a ciência é de Deus, tenhamos força, acordemos todos os dias. Venhamos à casa espírita, vamos passar pelo atendimento fraterno, vamos fazer o que é preciso por nós, nos amemos. Pede para Deus dar a você o que você necessita e Ele vai te dar. Porque o Pai é misericordioso, Ele nos ama. O nosso destino é a luz, é a felicidade, é a perfeição. Não tenhamos dúvida, nos alegremos sempre. A alegria é o perfume da alma. Que Deus nos abençoe a todos com muita alegria. Uma boa tarde a todos. Agora, nesse momento, tanto falou de Jesus muito, né? Mas agora, vamos sentir Ele juntinho de nós mesmo? Vamos ver Jesus junto de nós aqui, agora, comigo, acompanhando todas as palavras que são ditas. Jesus, nosso Mestre. Vamos ter certeza que está presente. Vinde, Mestre, vinde. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de pronunciar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou
em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. E certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados que mataram a Jesus de Nazaré e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Divino Mestre Jesus, e agradecer pela bênção da oportunidade da prece nessa tarde. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos aquele que passa pela provação, dai-nos aquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente a repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o dia órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criado. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Deus, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai na faísca do vosso amor, pode iluminar a terra e deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor, como a Moisés sobre as montanhas, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder e bondade, ó beleza, ó perfeição, querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, assim que subimos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para de nossas almas ao espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Muito obrigado, Jesus. São de Francisco de Assis. Vamos levar conosco essas palavras tão bonitas. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver
Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, com esta prece nós pedimos permissão para darmos por encerrado o Evangelho de Jesus da tarde de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos na paz do Senhor. Até segunda-feira, se assim Deus permitir. Vamos com Deus. Obrigado, gente. Então, só repetindo para todos nós, Canal Espírita Jundiaí, divulguem, vamos falar do Evangelho para o maior número de pessoas.